Então, bom dia a todos. Hoje vai ser uma sessão assim, um pouco mais leve para deixar tempo para revermos alguma coisa se quiserem, no fim. Mas vou primeiro falar nesta parte de comparação de estrutura e depois de previsão de estrutura secundária. Comparar estruturas, vamos começar por ver a motivação para que é que vamos comparar estruturas. Isto é especialmente para o caso de proteínas, onde é mais comum queremos fazer comparação de estruturas. Vamos ver os problemas que surgem quando comparamos estruturas e diferentes soluções e algoritmos que podemos usar para fazer comparação de estruturas. Então vamos começar por para que é que isto serve. A estrutura é um elemento fundamental na função da proteína, portanto, quando nós queremos compreender o que é que uma proteína faz, é importante saber a sua estrutura e é também aquela parte estável, até do ponto de vista evolucionário, é muito mais conservada do que a sequência. Temos também numa proteína, o que acontece tipicamente é que a proteína se vai enrolar e vai congelar, digamos assim, numa estrutura estável e única, em que temos uma conformação estável para aquela cadeia de péptidos e que depois vai determinar como é que interage com outras proteínas. Portanto, a estrutura em si, a informação estrutural da proteína é muito importante para compreender o que é que ela está a fazer e, precisamente porque é mais conservada do que a sequência e porque está relacionada com a função, é também bastante importante para nós organizarmos o nosso conhecimento acerca das proteínas. Portanto, muitas sequências diferentes podem ter a mesma estrutura, mas nós podemos descobrir que estão relacionadas, estão parentes, próximos, precisamente porque partilham essa estrutura. E, na maior parte dos casos, a estrutura ser análoga entre proteínas diferentes deve-se à sua homologia partilharem ancestrais comuns. Há algumas exceções, a estrutura, como está mais diretamente sujeita a pressões seletivas, está sujeita também à evolução convergente, podemos ter famílias diferentes de proteínas a convergir para elementos estruturais semelhantes, mas em geral a analogia estrutural permite-nos inferir com alguma segurança que as proteínas são homólogas. É claro, para nós sabermos isto, para podermos saber se são parecidas ou não estruturalmente, temos que ter uma forma de comparar estruturas e de medir as diferenças entre elas e as semelhanças estruturais. Temos também motivação para procurar, para medir diferenças estruturais na mesma proteína. Porque, muitas vezes, o funcionamento da proteína depende de alterações conformacionais e nós precisamos, de alguma forma, de comparar as diferentes conformações de uma proteína para poder, no fundo, quantificar ou perceber esse tipo de movimentos. Portanto, comparar diferentes conformações da mesma proteína pode-nos ajudar a compreender o seu funcionamento e precisamos de quantificar isso. Além disso, temos também o problema de classificar as proteínas de acordo com a sua forma, que está muito relacionada com a função, e isso também vai exigir percebermos não só as semelhanças entre elas e as diferenças de outras famílias, mas também a variância dentro da mesma família. Portanto, precisamos quantificar, no fundo, esta plasticidade estrutural dentro de uma família de proteínas e compreender a gama de estruturas que podemos ter nos citocromos, nas globinas e assim por diante. Portanto, quando vamos tentar classificar as proteínas por estrutura, como vimos na semana passada, aqueles sistemas do SCOP e o CAP, nós precisamos de ter meios de comparar as estruturas e quantificar as diferenças e semelhanças entre elas. Portanto, isto é basicamente a motivação principal para nós tentarmos medir ou comparar quantificadamente as estruturas de proteínas. Aqui surgem vários problemas, que é a que nível é que nós vamos, um deles é a que nível é que nós vamos medir e comparar essas estruturas, a nível da cadeia principal, ou vamos considerar todos os átomos, incluindo as cadeias secundárias, vamos considerar só um átomo por resíduo, por exemplo, o carbono alfa, o carbono beta, ou assim para considerar só o traçado da cadeia, se distinguimos também elementos de estrutura secundária ou não, e assim por diante. Portanto, há aqui um primeiro problema, é que nós temos de decidir a que nível e que grau de detalhe, no fundo, é que vamos considerar quando comparamos estruturas. Depois, a estrutura, a forma da proteína não está necessariamente desligada de certas propriedades, como a distribuição de cargas à superfície, a hidrofobicidade e assim por diante. Por exemplo, se estiverem a considerar proteínas membranares,
Há uma diferença muito grande entre a parte da proteína que está dentro da membrana e a que está fora, que não é apenas estrutural, mas também nas propriedades dos aminoácidos que lá estão. Portanto, quando nós fazemos a comparação entre as proteínas, temos de decidir se estamos a considerar só a forma ou também as propriedades dos aminoácidos. Aqui, hoje, nós vamos considerar apenas a forma e tratar o problema do ponto de vista geométrico, mas fica também esta chamada de atenção que, em alguns casos, podemos querer conjugar as duas coisas. Depois, as proteínas muitas vezes são organizadas em domínios e nós podemos ter duas cadeias polipeptídicas que têm elementos estruturais em comum, mas outros elementos estruturais que são muito diferentes. Portanto, quando queremos comparar a estrutura entre elas, temos de decidir se vamos focar naqueles elementos locais que têm em comum ou se vamos considerar a estrutura como um todo, mesmo que haja partes que são muito diferentes. E depois temos o problema também da comparação de estruturas, se estamos apenas a comparar duas ou se queremos procurar, por exemplo, calcular a variância dentro de uma família ou encontrar elementos estruturais comuns num conjunto maior de proteínas. Portanto, há vários problemas aqui que, se bem que depois, na prática, quando vocês vão fazer comparação de estruturas, quando têm muitas vezes um objetivo bastante concreto, vão usar um algoritmo mais virado para resolver esse problema, tenham a noção que há muitas maneiras diferentes de fazer isso e há muitas decisões que temos de tomar antes acerca de como é que vamos medir estas diferenças. Agora, como é que fazemos isto? Dado este problema, vamos considerar essencialmente duas abordagens diferentes. Uma é, vamos primeiro tentar encontrar uma correspondência entre diferentes pontos de uma proteína e da outra, portanto vamos emparelhar pontos das duas proteínas, por exemplo, átomos de carbono, ou todos os átomos, ou algo assim, e depois vamos tentar sobrepor as duas, uma em cima da outra, de forma a minimizar a diferença, ou a maximizar a sobreposição entre as duas. Aquela distância que resultar no fim, depois de tentarmos encaixá-las o melhor possível uma em cima da outra, será a quantificação da diferença estrutural entre elas, que não depende das posições onde estamos, porque tentámos mesmo encaixar a melhor possível uma em cima da outra. Portanto, basicamente, estes métodos de sobreposição exigem primeiro calcular uma correspondência, um mapeamento dos átomos de uma proteína para a outra, depois minimizar a diferença entre elas alterando a rotação e a translação das proteínas e, no fim, medir a diferença residual. Outra abordagem é olharmos para relações internas na proteína. Vamos imaginar que nós temos um mapa de todas as distâncias entre os átomos de uma proteína e outra matriz com todas as distâncias entre os átomos de outra proteína, e nós podemos ver que subestruturas que sejam parecidas têm a mesma relação de distâncias entre os seus átomos. Portanto, se encontrarmos partes dessas matrizes que sejam muito parecidas, nós encontramos estruturas que são muito parecidas. Portanto, isto basicamente consiste em comparar relações geométricas dentro das proteínas, ou entre as proteínas, por exemplo, como vetores, distâncias e assim por diante, e depois comparar essas descrições geométricas dos vários elementos da proteína uma com a outra. Mas, seja como for, qualquer que seja esta abordagem, nós vamos precisar sempre de uma forma de avaliar a distância, uma pontuação qualquer, uma medida do que estamos aqui a tentar calcular, e um algoritmo que nos permite encontrar as combinações que minimizam essa medida, ou maximizam essa medida, sendo se for uma medida de semelhança ou uma medida de diferença. Vamos ver um exemplo de uma medida muito usada para pontuar as diferenças estruturais, que é este Root Mean Square Deviation, o RMSD, que é a raiz da média dos desvios quadráticos. Vamos supor que nós temos um conjunto de vetores V, que descreve, por exemplo, as coordenadas dos pontos dos átomos de uma proteína, e um conjunto correspondente W, que descreve as coordenadas dos átomos de outra proteína. E eles estão emparelhados, portanto nós sabemos que este átomo corresponde a este corresponde a este, e assim por diante. Se nós medirmos o quadrado da distância entre os pares, somarmos isso tudo, depois fazemos a média desses quadrados e fizemos a raiz quadrada, esta é a medida do Root Mean Square Deviation, do RMSD. Intuitivamente, a ideia será, vamos supor que este ponto corresponde aqui e este ponto corresponde aqui. Nós temos uma distância e agora podemos tentar minimizá-la para procurar a melhor superposição entre estas duas estruturas. Se nós usássemos simplesmente a soma das distâncias, nós não podíamos distinguir entre estas possibilidades, porque conforme uma distância aumentava, a outra diminuía, a soma dava sempre a mesma.
Intuitivamente podemos perceber que esta função quadrática vai penalizando mais os valores mais altos, porque ao quadrado tornam-se ainda mais ponderantes naquele somatório, vai nos levar a tentar minimizar, ao minimizarmos a soma dos quadrados das distâncias, vamos levar a uma solução única que tenta equilibrar as distâncias a todos. Portanto, evitar distâncias extremas e tentar pôr as maiores o mais pequeno possível. Portanto, isto será a noção intuitiva de para que é que nos serve esta medida da raiz da média dos quadrados, porque nos permite ter uma solução única em que minimizamos a RMSD e sobrepomos o melhor possível as duas estruturas. Mais formalmente, este tipo de forma do erro quadrático acaba por ser muitas vezes uma consequência estatística de assumirmos um erro com uma distribuição normal e identicamente distribuído para todas as variáveis que têm erro, e depois dá-nos a hipótese de máxima verossimilhança vai corresponder à diminuição do erro quadrático. Portanto, existe também aqui uma noção formal da ideia do erro e dos desvios dos vários átomos que nós vamos tentar minimizar. Mas intuitivamente é fácil perceber que isto vai nos dar uma solução única quando tentamos minimizar. Portanto, para nós calcularmos o RMSD entre duas estruturas, não faz sentido nós pormos uma aqui e outra aqui e calcular simplesmente as distâncias, porque aí o desvio vai ser principalmente dependente da posição em que nós estamos a pôr as proteínas. Se queremos calcular o desvio devido à diferença estrutural, temos de minimizar o RMSD. Então, primeiro vamos precisar de ter um mapeamento, uma equivalência. Vamos precisar de saber, para cada átomo de uma estrutura, que nós vamos usar para o cálculo, qual é a sua equivalência na outra estrutura. Por exemplo, podemos fazer um alinhamento das duas sequências e depois fazer a correspondência entre o carbono alfa de cada resíduo de uma com o resíduo correspondente a outra que está no alinhamento. Sempre que tivermos lacunas no alinhamento, esses átomos não irão participar no cálculo da RMSD. Esta é uma forma comum de fazermos este mapeamento. E depois precisamos de um algoritmo de otimização. Precisamos de encontrar o menor valor do RMSD, que é aquele resíduo que nos diz qual é a diferença entre as estruturas. E isto vamos fazendo, rodando e movendo uma em relação à outra até minimizar o RMSD. Vamos ver um exemplo aqui, só para ilustrar. Vamos supor que temos duas proteínas com sequência semelhante, que têm estruturas diferentes e estão até com orientações diferentes. Portanto, quando olhamos para as duas estruturas sobrepostas, não parecem ser nada parecidas, porque elas estão rodadas uma em relação à outra. Vamos fazer um alinhamento das duas. Fazemos o alinhamento com a sequência e em todos os resíduos que ficaram alinhados, nós podemos fazer esse mapeamento, a correspondência entre o carbono alfa de um e o carbono alfa do outro. E agora temos o mapa para poder calcular o RMSD e podemos rodar e mover uma em relação à outra para minimizar esse RMSD. Portanto, agora, ao rodar uma proteína adequadamente e colocá-la no sítio certo, vamos minimizar as distâncias entre os carbonos alfa e conseguimos ver o que sobra. No fundo, aquela dispersão que sobra deve-se mesmo a diferenças estruturais entre elas. Portanto, este valor mínimo do RMSD que calculamos é aquele que se deve às diferenças nas estruturas e não apenas à posição em que elas estão. Agora, aqui podemos ter diferentes problemas. Podemos ter a mesma molécula em diferentes conformações, moléculas ou proteínas com sequências semelhantes e semelhantes estrutura e tamanho, mas podemos também ter proteínas que têm algumas semelhanças parciais e outras partes muito diferentes. E isso pode exigir decidirmos quais são as partes que podemos comparar. Ou então, sequências muito distantes, que são muito difíceis de alinhar pela sequência, mas que ainda assim têm semelhanças estruturais. Portanto, nós aí temos um problema adicional, que é como é que vamos encontrar a correspondência àquele mapeamento primeiro. Portanto, para estes casos de distâncias, de proteínas com sequências muito distantes, esta abordagem de fazer primeiro o alinhamento da sequência pode não ser adequada. Podemos não ter a correspondência certa e depois não conseguir comparar bem a estrutura. Por isso, podemos usar uma abordagem diferente em que vamos fazer mesmo o alinhamento estrutural. Portanto, não vamos procurar o mapeamento entre as duas proteínas olhando apenas para a sequência, mas vamos procurar olhando para a estrutura. Por exemplo, podemos começar com um alinhamento, por hipótese que sabemos que deve estar errado, mas será um primeiro passo. Depois sobrepomos as duas estruturas, calculamos as distâncias intermoleculares
de todos os átomos possíveis de referência, por exemplo, todos os átomos de carbono de uma proteína com todos os átomos de carbono da outra, temos um mapa de todas as distâncias. Agora vamos calcular uma matriz de semelhança que será parecida com aquelas que nós usamos para fazer os alinhamentos, só que neste caso a pontuação que nós vamos estar a usar não vai depender da semelhança do tipo de aminoácido, como nós fazemos nos alinhamentos de sequência, mas vai depender da distância a que eles ficam quando temos aquele ajuste preliminar em que estamos a tentar sobrepor as duas proteínas. Portanto, quanto mais próximos espacialmente ficam, melhor será o valor da matriz de substituição para esse caso, para fazer a analogia com o alinhamento de sequência. E agora podemos usar os mesmos tipos de algoritmos de alinhamento de programação dinâmica para recalcular o alinhamento, mas desta vez não pela semelhança dos aminoácidos na sequência, mas pela distância a que eles ficaram no espaço depois desta primeira sobreposição. Isto vai nos dar uma nova correspondência entre átomos de uma proteína e da outra, que nos permite calcular uma nova sobreposição, que agora se calhar é melhor, e podemos repetir isto iterativamente. Portanto, temos aqui um exemplo de como é que podemos fazer um alinhamento estrutural, se bem que neste caso partimos primeiro de um alinhamento tentativo na sequência, mas depois estamos a alinhar as proteínas pelas semelhanças estruturais e não pelas semelhanças na sequência. A vantagem disto é que, mesmo que elas sejam muito diferentes na sequência, nós podemos conseguir um bom alinhamento das duas estruturas. Outra abordagem é olharmos para relações dentro da molécula. Por exemplo, vamos calcular vetores ou distâncias intermoleculares. Eu vou dar dois exemplos disto depois em mais detalhe quando falarmos de algoritmos. E agora temos esta descrição do ambiente geométrico onde cada átomo está, nós podemos tentar encontrar as melhores correspondências entre esses subconjuntos. Por exemplo, das matrizes de distância podemos calcular subconjuntos das células que correspondem a estruturas muito parecidas, dos vetores podemos usar também essa comparação, etc. Portanto, a diferença aqui é que estamos a usar cada estrutura para obter uma descrição olhando para as relações dentro de cada molécula, e depois comparar as relações geométricas dentro de cada molécula, uma com a outra, e tentar encontrar os melhores encaixes, aquelas que são mais parecidas. Mas vamos ver isto em mais detalhe, olhando para alguns algoritmos. Aquele da sobreposição é relativamente fácil de perceber. Nós temos primeiro de encontrar um mapeamento, tipicamente por alinhamento de sequência. Sabemos que estes átomos correspondem, cada um destes átomos corresponde a cada um daqueles. Com isso podemos calcular o desvio quadrático, a raiz do desvio quadrático médio, e a minimização deste termo, do RMSD, pode ser feita encontrando aquela matriz de rotação, depois de ter as duas proteínas centradas no mesmo ponto. Portanto, vamos calcular as coordenadas médias das duas e fazer a translação de maneira a ambas ficarem centradas no centro do nosso referencial. Agora o que precisamos fazer é simplesmente encontrar a rotação que minimiza este erro quadrático. Portanto, será rodar todas as coordenadas do x por uma matriz R, de forma a minimizar, encontrar o mínimo daquela expressão. Isto é um problema de otimização por restrições. Vocês podem ver mais detalhes de como resolver isto no capítulo 9 do livro de Bioinformática Estrutural. Nós não vamos, nesta disciplina, não vamos ver em detalhe, não vou exigir que vocês saibam como é que se resolve este tipo de problemas, mas se quiserem aprofundar um pouco podem ver lá. Mas a ideia é que nós podemos resolver matematicamente este problema e calcular qual é aquela matriz de rotação que minimiza este erro, e então aplicamos essa matriz de rotação a uma das proteínas e temos a sobreposição, e o erro resultante, o RMSD resultante, será aquele que mede a distância entre as duas proteínas. Portanto, este é um algoritmo simples e exige apenas que nós tenhamos à partida o mapeamento, a equivalência entre os átomos das duas proteínas. Este é um exemplo de um servidor que se baseia neste método de superposição, o Superpose. Vocês têm disponível online e calcula, conforme necessário, o alinhamento entre duas sequências ou duas estruturas, usando a sequência, e depois calcula a translação e a rotação para sobrepor as proteínas. Tem vários modos de funcionamento conforme a situação que nós temos. Vamos supor que nós temos sequências idênticas e diferentes, estruturas só ligeiramente diferentes.
Isto acontece quando nós estamos a examinar, por exemplo, pequenas alterações conformacionais que uma proteína pode sofrer, liga a um ligando, ou se está em ambientes diferentes. Neste caso não é preciso fazer um alinhamento, porque a sequência é a mesma, nós sabemos a correspondência entre os átomos, e é só preciso minimizar o RMSD para medir a diferença entre as estruturas. Neste caso, nós podemos calcular o desvio quadrático médio com os átomos todos, se quisermos entrar em conta com alterações conformacionais nas cadeias laterais, ou só considerando os átomos de carbono, que só nos interessar a cadeia principal. Mas isto será o caso mais simples, em que temos a mesma sequência em duas estruturas ligeiramente diferentes. Podemos ter a mesma sequência em duas estruturas muito diferentes. Isto acontece com algumas proteínas que têm uma dobradiça, por exemplo, e um domínio pode mudar muito de posição. Aí não faz sentido nós calcularmos o RMSD tentando sobrepor a estrutura inteira, porque há duas partes ou mais que mantêm a estrutura, mas que estão muito diferentes na sua posição uma em relação à outra. Então aí, o que este algoritmo faz, mais uma vez não é preciso alinhamento porque elas são muito parecidas, mas vai calcular umas matrizes de distância entre os carbonos alfa, de todos os pares de carbonos em cada uma das conformações, e depois uma matriz da diferença entre essas duas matrizes. E o que acontece é que todas aquelas distâncias entre pares de átomos que se mantenham muito semelhantes, que sejam muito semelhantes, portanto, em que a matriz de diferença seja, por exemplo, abaixo de 2 angstroms, indicam que esses pares de átomos pertencem ao mesmo conjunto rígido. Aqueles pares de átomos que estão em conjuntos rígidos diferentes vão ter uma grande diferença nas distâncias entre si, conforme a proteína mexe aquela dobradiça. E então, desta maneira, o algoritmo consegue identificar quais são os grupos de átomos que se mantêm na mesma estrutura e quais são as estruturas que se movem uma relação à outra, e depois pode calcular o RMSD dentro de cada uma delas e entre essas duas. Depois temos o problema em que temos sequências semelhantes, têm estruturas ligeiramente diferentes, mas a sequência é suficientemente semelhante para conseguir, com um alinhamento de sequência, encontrar uma boa correspondência entre os átomos, e aí calcula-se a diferença entre elas, minimizando a raiz da média dos quadrados das diferenças para os carbonos alfa, porque normalmente quando não é a mesma sequência, não conseguimos fazer correspondência nos carbonos das cadeias laterais, porque esses variam conforme os aminoácidos mudam. Mas o carbono alfa conseguimos usar sempre. Se as sequências forem muito diferentes, menos 25% de identidade, então faz também um alinhamento de sequência, mas tenta usar previsão ou informação sobre a estrutura secundária, neste caso não é previsão, é mesmo informação sobre a estrutura secundária, para ajudar a fazer o alinhamento. Porque se as sequências tiverem uma identidade muito baixa, é difícil fazer aquele alinhamento inicial. Mas aqui tem um exemplo de um servidor que funciona com a subposição e dos cuidados que precisamos ter em diferentes situações quando estamos a comparar estruturas de proteínas. Outra possibilidade é o alinhamento estrutural. Notem que em todos estes casos nós estamos ou a criar um mapeamento facilmente porque é a mesma sequência nas duas proteínas, ou criar primeiro um mapeamento por alinhamento das sequências e depois fazermos a minimização do RMSD e a subposição. Uma alternativa é nós fazermos o alinhamento estrutural. Não estamos a encontrar esta correspondência pela sequência de aminoácidos, mas pela estrutura em si. Isso aqui, em princípio, pelo menos muita gente defende que será a melhor forma e acaba por ser a única que temos quando as sequências estão muito, muito diferentes e difíceis de alinhar, porque o alinhamento estrutural acaba por procurar as semelhanças da estrutura que estão muito mais correlacionadas com a funcionalidade do que a sequência em si. Tipicamente, a sequência pode variar bastante mais do que a estrutura. Portanto, ao dispensarmos daquele passo de alinhamento pela sequência, nós podemos focar apenas nas semelhanças estruturais que as proteínas têm. Portanto, esta será a diferença principal entre um algoritmo de alinhamento estrutural e aqueles algoritmos de sobreposição. Este não olha para o alinhamento da sequência primeiro e vai logo alinhar de acordo com a estrutura. E, em geral, é melhor alinhar as moléculas, quando são muito diferentes sequencialmente, é melhor alinhá-las pela estrutura, porque é aquela parte que é mais conservada e que nos vai dar menos erros a encontrar as subposições. No entanto, há aqui um problema no alinhamento estrutural, bem que seja relativamente raro, mas que pode acontecer, que é o efeito da evolução convergente.
nós podemos ter duas famílias diferentes de proteínas a convergir para a mesma estrutura e darmos uma analogia estrutural que não corresponde a uma homologia entre as proteínas. Se vocês pensarem a nível macroscópico, não a nível das proteínas, mas, por exemplo, entre um tubarão e um golfinho, superficialmente eles são muito parecidos em forma, mas são muito distantes entre si biologicamente. E a razão pela qual a forma é parecida é porque a forma deles evoluiu basicamente para a mesma forma, para poderem nadar depressa, e esse efeito de evolução convergente tornou-os muito mais parecidos superficialmente do que eles estão biologicamente. E isto pode acontecer também nas proteínas. Pode haver elementos estruturais que a evolução força a que ocorra de certa maneira, mesmo em proteínas muito distantes, e eu daqui a pouco já vou dar um exemplo disso. Mas vamos ver um exemplo de um algoritmo de alinhamento estrutural, este DALI, que parte de distâncias intramoleculares. Esta matriz aqui indica com cores diferentes as distâncias entre os átomos, portanto isto será a sequência da proteína, os carbonos alfa, e depois temos uma cor mais clara quando estão mais próximos. Por exemplo, aqui está a 0 porque é a distância de cada um a si próprio. À volta temos uma mancha também clara porque eles tendem a estar bastante próximos dos seus vizinhos na cadeia, por causa da cadeia peptídica. Mas depois temos aqui outras manchas claras que nos indicam contactos de aminoácidos mais distantes devido à forma, por exemplo, à hélice alfa e assim por diante. Por isso, nós partimos desta matriz de distância para cada uma das proteínas, e agora o que faz o DALI é, a partir de uma matriz de distância destas para cada uma das proteínas, vai tentar encontrar subconjuntos das células das matrizes. Notem que não são necessariamente contíguos, portanto este problema é um problema combinatório bastante grande, mas vai tentar encontrar subconjuntos das distâncias nas duas matrizes que sejam semelhantes. E quando as distâncias aos pares daqueles átomos são semelhantes, quer dizer que eles formam uma estrutura semelhante espacialmente. Portanto, basicamente, o que indica semelhanças estruturais ali são as matrizes das distâncias entre os átomos. Portanto, cada estrutura é quebrada em elementos mais pequenos, que depois vão sendo compostos em elementos cada vez maiores para identificar essas estruturas. Tipicamente usa conjuntos de 6 aminoácidos contíguos e compara no fundo, a sua configuração espacial com aquelas distâncias todas. E depois, a correspondência entre os resíduos de uma proteína e da outra não é feita pela sequência, mas é feita por estes mapas de distâncias. Portanto, basicamente, considerando as distâncias aos outros átomos que estão à volta, e se há semelhanças nessas distâncias, então esses correspondem um ao outro. Depois é feito assim o alinhamento estrutural, a correspondência entre as duas cadeias peptídicas pela estrutura e pelas distâncias todas que estão à volta de cada um dos aminoácidos. Outro algoritmo de alinhamento estrutural muito usado, o SSAP, Sequential Structural Alignment Program, constrói também uma descrição do ambiente geométrico à volta de cada átomo, mas neste caso não é uma matriz de distâncias aos pares, mas sim uma família, um conjunto de vetores usando os carbonos beta. A razão para usar os carbonos beta é porque dão também informação para que lado é que está orientada a cadeia lateral. Portanto, com os carbonos beta de todos os aminoácidos, exceto as glicinas, porque não os têm, vão criar para cada um deles um conjunto de vetores daquele carbono beta para todos os outros que estão à volta. Portanto, cada carbono beta vai ser definido, vai ser descrito por um conjunto de vetores. Podem imaginar assim um ouriço no espaço, não é? Uma coisa deste género, com os vetores todos a apontar para os outros. Depois temos um duplo alinhamento por programação dinâmica, em que, quando estamos a comparar dois átomos para ver a semelhança da geometria da sua vizinhança, vamos ter de alinhar aqueles vetores. Portanto, vamos ter de encontrar a melhor correspondência de vetores que faz com que eles sejam o mais parecidos possível. Com isso, nós conseguimos medir quão semelhante é a vizinhança daqueles dois átomos. Por sua vez, essa medida de semelhança, que tem de ser calculada com o alinhamento desses vetores, portanto, é calculada também com aqueles algoritmos de programação dinâmica, mas depois temos uma medida de semelhança para cada par daqueles átomos de carbono beta, e podemos fazer o alinhamento das duas estruturas
usando essas medidas de semelhança como pontuação na nossa matriz de alinhamento. Portanto, vai ser semelhante ao alinhamento pela sequência, só que em vez de estarmos a pontuar o emparelhamento de acordo com a sequência do tipo com a semelhança do tipo de aminoácido, estamos a pontuar o emparelhamento de acordo com a semelhança da vizinhança geométrica de cada átomo. Portanto, daqueles ouriços vetores que estão à volta dos átomos. Com isto, o SSAP consegue fazer o alinhamento pela estrutura só, independentemente das diferenças de sequência. Portanto, duas estruturas partidas, tenham os aminoácidos que tiverem, o algoritmo consegue alinhá-los. Depois de ter este alinhamento, podemos facilmente comparar, porque já sabemos quais são os átomos que correspondem a quais. Agora, um dos problemas do alinhamento estrutural, o alinhamento estrutural tem muitas vantagens, principalmente porque não depende do problema primeiro de alinhar as sequências. Portanto, por muito diferentes que sejam, se a estrutura for suficientemente semelhante, nós conseguimos encontrar bem a correspondência. Mas tem este perigo que é, podemos encontrar casos em que a estrutura não é devida a homologia. Na maior parte dos casos, este artigo de 2012 fez uma comparação de perfis de estrutura e perfis de sequência obtidos com o PsyBlast para cada uma daquelas estruturas e, obviamente, uma das coisas que se nota é que famílias com sequência semelhante ou perfis de sequência semelhantes têm estruturas semelhantes. Portanto, isso já toda a gente sabia que, tipicamente, sequências semelhantes, as proteínas são parecidas estruturalmente. Que pode ser por o antepassado comum ser relativamente recente e a estrutura demora tempo a mudar, ou até por algumas restrições que a evolução da estrutura impõe sobre a sequência. Porque há certas estruturas que precisam de ser preservadas, não são compatíveis com todas as sequências e vão limitando um pouco a evolução da sequência. Mas também houve casos em que encontraram proteínas sem relação aparente, por exemplo, este resultado de um arqueia, de um micro-organismo do reino arqueia, com esta proteína do colagênio humano, esta estrutura do colagênio humano, tem uma semelhança estrutural muito grande na orientação e na forma destas folhas beta. Mas é óbvio que estas proteínas estão muito distantes entre si, portanto isto não deve ser devido a homologia entre elas, mas apenas devido a uma convergência na evolução para aquele elemento estrutural que pode ter particular estabilidade ou importância para alguma coisa ou assim, mas que resultou em semelhanças estruturais de proteínas que são muito distantes. Portanto, apesar disto ser relativamente raro, é um problema que nós podemos ter de considerar se estivermos a fazer alinhamento estrutural e estivermos a ignorar a sequência e olhar só para a estrutura. Portanto, resumindo, nós vimos uma medida muito importante, muito usada, que é o Root Mean Squared Deviation, que é praticamente um standard, que é muito usado em muitas comparações de estruturas. Vimos métodos de superposição, que exigem, primeiro, encontrar uma correspondência entre os átomos, tipicamente por alinhamento de sequência, e depois fazer a superposição, a translação e a rotação para minimizar a RMSD. E vimos também métodos geométricos internos que usam relações internas em cada uma das estruturas e depois comparam essas relações, ou para fazer a correspondência, ou mesmo para comparar as duas estruturas. Isto pode ser usado para fazer o alinhamento estrutural. Portanto, em vez de fazermos esta correspondência por sequência, podemos fazer o alinhamento, a correspondência entre os resíduos de uma proteína e de outra pela estrutura. Que tem como vantagem principal a estrutura de ser mais conservada, portanto, conseguimos mais facilmente comparar estruturas de proteínas com sequências muito distantes do que se tivermos a usar aqueles outros métodos em que começamos pelo alinhamento de sequências. Um dos problemas é que quando nós estamos a usar proteínas com sequências semelhantes e estruturas semelhantes, é quase certo que elas são homólogas, mas se tiverem estruturas semelhantes e sequências muito diferentes, podemos estar perante um caso de evolução convergente e então aquele alinhamento estrutural, apesar de estar a comparar a estrutura, não nos está a informar sobre a homologia e sobre a evolução dessas proteínas. Portanto, este é um problema que pode surgir no caso do alinhamento estrutural. Para estudarem mais detalhes sobre isto, o capítulo 9 do Structural Bioinformatics tem bastante detalhe, tem mais detalhes do que eu exijo aqui, e principalmente na parte dos algoritmos de substituição, mas tem uma explicação mais detalhada destes algoritmos.